Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, sejam bem-vindos aqui à nossa TV Notícias Agrícolas, edição do dia 19 de março, quarta-feira. Hoje é o último dia do verão, pessoal, isso mesmo. O ano está passando rápido, já estamos aí 3 meses, né? Já passamos quase 20 dias de março, ou seja, amanhã chegamos em outono, né? Nova estação, e a gente precisa entender algumas questões com essa nova estação. Afinal de contas, a gente passa um ano em que essa entre safra, né? Essa saída da primeira safra de soja para uma segunda safra, alguns lugares safra de milho, né? O milho safrinha. Essa janela cada vez mais apertada. Em alguns lugares por causa de estiagem, em outros lugares por causa de muita chuva. Por isso o outono ele abre muitas questões, muitas dúvidas, principalmente em relação, né, a essa disponibilidade hídrica e como seremos, né, como será essa safra, né, do milho, esse milho safrinha, ou, no caso lá do Rio Grande do Sul, a safra de inverno. Bom, para comentar aqui um pouquinho com a gente, né, um pouco esse cenário, estamos aqui com a Desirê Brant. Desirê, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Obrigada, Erickson. Obrigada a todos que nos acompanham. Erickson, você pontuou bem, né? Agora existe a gente entra no outono com muitas questões, afinal de contas. Tivemos aí, sobretudo ao longo do mês de fevereiro, a atuação de um bloqueio atmosférico que impediu a chuva em áreas importantíssimas produtoras do nosso país. A temperatura subiu bastante também, e isso trouxe muitas dúvidas para o produtor rural a respeito da presença ou não de umidade para o milho segunda safra, principalmente na porção central do Brasil. Eu preparei aqui uma apresentação com um resumo do que foi o nosso verão, né? Hoje é o último dia do verão, um breve resumo do que foi o nosso verão e já com a expectativa para o decorrer dos próximos meses, agora ao longo do outono. Lembrando que o outono é uma estação de transição entre o verão, que é a estação da chuva, e o inverno, que já seria o período seco consolidado, tá? E claro que a gente também não pode deixar de falar a respeito do fenômeno Laninha, que ele teve uma atuação muito breve, né, nesse nosso último verão, e de acordo com o último relatório do NOAA, ele está caminhando para o fim. Também vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? Mas antes da previsão, antes da gente ir ao ponto, né, do que interessa mesmo, vou fazer aqui um breve resumo de como foi o nosso verão 24 e 25. Ele foi um verão marcado por chuva no centro e norte do país, e isso principalmente por conta do mês de janeiro. Aliás, a gente teve ali o bloqueio em fevereiro, mas em janeiro e sobretudo no final de janeiro, comecinho de fevereiro, muitos produtores já enfrentavam o desafio do excesso de chuva que estava trazendo dificuldades para os trabalhos em campo, né? Para iniciar ali a colheita, começar a instalar o milho segunda safra. Então, houve esse período aí um pouco mais desafiador por conta do excesso de chuva. E só para vocês terem ideia, o mês de janeiro, agora de 2025, ele foi considerado o mês mais quente do planeta, tá? Dos últimos anos, do nosso planeta. Mas aqui no Brasil não foi. E foi justamente por conta do excesso de chuva. A gente teve invernada em janeiro, né? Essa invernada aí que trouxe esses desafios por conta do excesso de umidade. Bom, a última invernada, ela se deu ali no final de janeiro, durou até 3, 4 de fevereiro. Depois disso, essa configuração se desfez, uma área de alta pressão avançou pelo interior do Brasil, impedindo a chuva em grande parte do país, não só aqui no Brasil, mas essa alta pressão ela foi ganhando intensidade ali, se colocando interior adentro ali, inibindo a chuva também no Paraguai, em importantes áreas produtoras da Argentina também. Então, embora tenha chovido bastante até no mês
mês de janeiro, inclusive entre o Sudeste e o Centro-Oeste, olha como fechou o nosso verão, né? Aqui do lado direito, nós temos o mapa de anomalia de chuva registrada agora no verão. O quanto essa chuva ficou acima ou abaixo da média, lembrando que em azul é a chuva acima e em vermelho a chuva abaixo da média. Então, a gente teve até grandes acumulados de chuva no mês de janeiro, principalmente no Sudeste, mas olha como o verão acabou fechando, né? Com essa chuva abaixo da média entre o Sudeste e o Centro-Oeste, região sul do Brasil, que enquanto estava chovendo muito no centro e norte do país em janeiro, no sul a chuva se ausentou, especialmente no Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente faz a anomalia de todo o verão, a gente tem esse resultado aqui. A chuva não alcançou a média histórica no sul, sudeste, áreas do centro-oeste, também aqui o nordeste e norte da Argentina e o Paraguai. Bom, e agora, o que que a gente espera para a próxima estação? Tem chuva? Bom, nesses últimos dias a gente viu que o bloqueio atmosférico perdeu intensidade. A primeira semana de março ainda foi dentro de uma condição bastante crítica, com muito calor e nada de chuva em grande parte do Brasil. E aí, na semana passada, o bloqueio atmosférico já tinha perdido força, a chuva começou a avançar pela região sul. Hoje nós temos até uma frente fria posicionada na altura do Sudeste, organizando as instabilidades entre o Sudeste e o Centro-Oeste, embora essa chuva ainda não tenha alcançado áreas importantes como noroeste de Minas, o nordeste ali de Goiás, aquela região ali Formosa, ainda está aguardando pela chuva e é nos próximos dias que aos poucos essa chuva deve evoluir. Bom, mas antes de eu detalhar como vai ser aí os próximos meses do outono, vamos falar um pouco a respeito do fenômeno Laninha, porque semana passada, na quinta-feira, o NOAA divulgou o seu mais recente relatório e, de acordo com o relatório, Laninha está dando sinais de que está indo para o fim, né? Os parâmetros do Laninha estão bastante enfraquecidos, a começar pela temperatura da superfície do mar. Esse mapa aqui do lado direito da nossa tela, ele mostra a anomalia de temperatura da superfície do mar. Ainda tem água fria na porção centro e oeste aqui do Pacífico tropical, mas a gente já vê de forma muito clara essa água mais quente no centro e leste do Pacífico equatorial. E isso tem enfraquecido cada vez mais o fenômeno, tá? De acordo com o relatório, a expectativa é que a gente tenha neutralidade climática ao longo do outono e do inverno. E é só isso que a gente consegue falar até aqui, Erickson. Por que que eu estou reforçando isso? Bom, primeiro, são dois pontos. Olhando para esse gráfico aqui das probabilidades, né, de acordo com o consenso do NOAA, a maior probabilidade está em cinza aqui, ó, é a neutralidade climática, tá? Que deve se estender aí ao longo do outono e o inverno. A segunda probabilidade seria o Laninha, mas está bem abaixo, né, da neutralidade. E o cenário menos provável seria o El Ninho. Eu estou falando isso porque muitos estão perguntando: nossa, está formando um El Ninho? Já vai ter El Ninho? A gente já pode falar de El Ninho? Não, a gente ainda não pode falar de El Ninho. O primeiro ponto é esse: a previsão probabilística aponta como El Ninho o cenário menos provável. O segundo ponto é que nesta época do ano em especial, para a meteorologia, existe algo chamado de barreira da primavera, primavera no caso do hemisfério norte. O que que acontece nesse período da tal barreira da primavera? Os modelos de previsão de mais longo prazo, eles ainda ficam incertos, eles ainda não se ajustam muito bem, então é muito arriscado, neste momento, a gente dizer o que vai acontecer ao longo do segundo semestre, tá? Uma previsão mais prolongada, tá? Então, por enquanto, não dá para falar nada a respeito de El Ninho, por enquanto, o que é certo, outono e inverno dentro de uma condição de neutralidade climática. Depois disso, passada inclusive a tal da barreira da primavera, a gente consegue ter um cenário mais claro, né, do que vai acontecer ao longo do segundo semestre, tá? Por enquanto, não dá para apostar em nada. Só esse gráfico aqui a gente só aposta por enquanto em neutralidade com um viés negativo, tá? Por enquanto. E mesmo assim está muito longe, como eu falei, isso pode mudar até lá, tá? Então, para o outono e para o inverno, neutralidade climática. Bom,
Dito isso, agora sim, vamos ao que interessa, que é a previsão para o outono. O outono que começa agora, dia 20 de março, às 6 horas e 1 minuto do horário de Brasília. Só em termos de curiosidade, por que esse exato horário, 6 e 1 do horário de Brasília? Esse é o equinócio, né? O equinócio é um fenômeno astronômico que ocorre 2 vezes ao ano. Ele marca o início do outono e também da primavera. É o exato momento, às 6 e 1, é o exato momento em que a luz solar incide igualmente sobre os dois hemisférios. E aí, os dias e as noites, né, o dia e a noite, principalmente do primeiro dia ali do outono, acaba tendo exatamente 12 horas, tá? Então, no dia do equinócio é o dia que praticamente tem a mesma duração, a noite e o dia. E equinócio, né? A palavra equinócio quer dizer noite igual, tá? Então, só em termos de curiosidade aqui. Então, vamos ver como é que ficam aí os próximos meses. O mês de março, embora a chuva tenha voltado agora, a gente está falando da chuva de março, e a chuva de março, ela já não é tão volumosa, né? Não é nada comparável quanto o auge do período úmido, que seria em janeiro, fevereiro, se não tivesse ocorrido o bloqueio, né? Então, as águas de março, embora muitos imaginam que, nossa, águas de março, então tem muita chuva. Não, as águas de março, elas já acontecem em tom de despedida, tá? Então, por isso, mesmo com esse retorno da chuva agora, nesta semana, na semana que vem também, ainda tem um pouco de chuva para as áreas mais centrais do Brasil, não vai ser o suficiente para reverter o déficit hídrico. De qualquer forma, essa umidade chegando, ela já vai salvando ali a umidade para as lavouras de milho segunda safra, até porque ainda tem condição de chuva no mês de abril também. É de forma bastante gradual que a chuva vai diminuir a partir da porção central do Brasil. E eu adianto ainda que no mês de maio existe a possibilidade até de eventuais episódios ali de chuva que podem ajudar a fechar ali uma lavoura de milho segunda safra, tá? Além do milho, né, essa umidade que está retornando agora ao longo dessa semana e da semana que vem, também é favorável ao desenvolvimento das lavouras de algodão, tá? Então favorece aí as duas safras, né? Milho e algodão. Embora não seja muita chuva, embora a gente tenha passado por esse período seco e muito quente, essa chuva ela deve ajudar, sim, muitas áreas importantes para o milho segunda safra. E atrelado a isso também, a temperatura agora, gradualmente, ela começa a diminuir. Isso pela própria época do ano, tá? E também por conta da maior quantidade de nuvens, porque agora as frentes frias conseguem avançar, e perdão, as frentes frias avançam, os ventos mudam sua direção, acabam trazendo um ar mais fresco para o centro e sul do Brasil, e isso acaba reduzindo as temperaturas. E até mesmo a temperatura noturna, ela já começa a apresentar um padrão diferente. As madrugadas, as noites vão ficando cada vez mais frescas, né, ao longo das próximas semanas. E isso, eventualmente, pode favorecer a formação de orvalho, o que pode reter um pouco mais de umidade. A temperatura mais baixa também durante as noites também favorece o metabolismo das plantas. Então, a gente tem um cenário que não é o ideal, mas não é o pior cenário, tá? Tem alguma umidade para chegar, algumas áreas já estão sendo contempladas aí por essa chuva, e a tendência é que a chuva ela tenha um comportamento muito comum para a época do ano, e eu já explico como, tá? Aqui é o mês de março que eu falei, a chuva vem, aqui do lado esquerdo a gente tem aqui a previsão da chuva propriamente dita, mas aqui do lado direito a gente vê que não vai ser o suficiente para alcançar a média, tá? Independente disso, tem umidade chegando. Aí, quando a gente vai para o mês de abril, o abril já começa a desenhar uma transição entre a saída do período úmido indo ali para o período mais seco do ano, tá? E de que forma? A chuva começa a se concentrar na faixa norte do Brasil, faixa leste do Nordeste, e ela vai ganhando intensidade aqui na região sul do país, tá? Não só o sul do país, mas nordeste da Argentina, Paraguai também, essas importantes áreas produtoras aqui, também começam a receber uma quantidade e também uma frequência maior de chuva no decorrer das próximas semanas, mas sobretudo ao longo do mês de abril e principalmente a partir de meados de abril. Aí esse desenho ele fica cada vez mais claro, tá? Quando a gente vai para o mês de maio, aí começa a abrir aquela clareira típica da época do ano, a gente já começa a colocar o pé ali
no período mais seco do ano, com a chuva concentrada na faixa norte do país, faixa leste do Nordeste tem chuva também, beneficiando as áreas de cana, e para as áreas mais ao sul do Brasil, de novo, olha lá, tem uma chuva que pode não alcançar a média, mas ela não deixa de acontecer aqui. A gente está contabilizando algo em torno de 150 a 200 milímetros, tá? Entre o sudoeste do Paraná, o Paraguai, aqui o oeste de Santa Catarina. E aqui nessa área mais azulada do mapa, não é ausência de chuva. Como eu disse para vocês, existe uma grande chance da gente ter alguns episódios ainda de chuva no mês de maio, por exemplo, no Triângulo Mineiro, no sudoeste goiano. Então ainda tem ainda até mesmo em outras áreas do estado de Goiás, mas de maneira muito mais fraca, tá? Mas aqui, ó, o sudoeste goiano, o Triângulo Mineiro podem receber alguns episódios de chuva que são capazes ali de ajudar a fechar uma lavoura de milho, tá? Bom, para o mês de junho, aí a coisa fica muito mais clara, né? A gente já entra ali no período que naturalmente é mais seco para o centro do país, continua a chover nas áreas mais ao sul, inclusive para o interior da região sul, tem até uma expectativa de chuva acima da média, assim como o Paraguai e a Argentina, e o centro do país dentro ali de uma condição mais seca, o que é natural. Quando a gente olha aqui para o mapa de anomalia, ele está branco, e esse branco significa que está dentro da média, tá? Para o Nordeste, a chuva está se mostrando aí, sinalizando abaixo da média, mas não deixa de chover ao longo da faixa leste da região, principalmente aqui leste da Bahia, o que deve ainda beneficiar as áreas de cana-de-açúcar, tá? Bom, e para fazer um resumo do que vai ser o nosso outono, praticamente dentro da média histórica, né? A gente tem ali uma expectativa da chuva concentrada na faixa norte, faixa leste do Nordeste, áreas mais ao sul, e gradualmente reduzindo a chuva a partir do centro do país, o que é bem natural para a época do ano. Aqui o mapa de anomalia, ele até mostra em alguns lugares essa chuva não alcançando a média histórica, mas está bem leve essa anomalia, tá? De uma forma geral, o que a gente espera é um outono dentro de condições bem típicas da época do ano. O outono ele marca ali a transição entre o verão, que é a estação que a gente conta com a chuva, e o inverno, que já é o período mais seco. Quanto à temperatura, a gente já pode ter alguns episódios mais frios, tá? Agora no final de março, as madrugadas já começam a ficar bem mais frescas, ainda sem risco de geada, mas já começam a, pelo menos não para as áreas produtoras, né? Porque nesse último fim de semana nós tivemos o primeiro episódio de geada lá no alto da Serra de Santa Catarina, tá? Mas para áreas produtoras, por enquanto não tem esse risco de geada, mas as madrugadas vão ficando cada vez mais frescas no centro e sul do país, tá? Então isso inclui sudeste, centro-oeste, claro, a região sul do Brasil. Tem sim risco de geada, eu diria que para o mês de maio, tá? Separei até um gráfico aqui, ó. Esse gráfico, aqui do lado esquerdo, nós temos as latitudes, para a gente ter ideia aqui do alcance, né, das massas de ar frio. Então, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a altura ali da capital paulista, Belo Horizonte, ali, Rio Verde, em azul, quanto mais azul, mais frio. Aqui embaixo nós temos a linha do tempo, né? Então, o que que a gente enxerga nesse gráfico aqui? O alcance e a intensidade das ondas de frio. Então, percebam que, olha, em relação à intensidade, as ondas de frio nas próximas semanas, elas vão ficando cada vez mais intensas, né? Então, aqui para o começo de abril já tem uma queda mais acentuada de temperatura no sul do país. Depois, no final de abril, ela avança um pouquinho mais, pode pegar o Paraná, mas ainda com pouca chance de geada. Em meados de maio, existe uma chance maior ali para a formação de geada. Claro que não dá para bater o martelo, vai gear em áreas produtoras? Ainda não dá para dizer isso, mas eu diria que meados de maio merece atenção em relação a essa queda mais acentuada de temperatura, esse alcance maior da onda de frio pelo sul e chegando, podendo chegar ali até o sul do estado de São Paulo, tá? Bom, o período ali com maior chance de geada, especialmente para a região sul do Brasil, fica entre junho e julho e ainda em agosto, tá? Mas isso é uma história para a gente falar mais para frente, quando a gente estiver aqui falando a respeito da previsão para o inverno. Por enquanto, para o outono, a gente espera um outono mais frio do que ano passado, por exemplo, tá? Os dois últimos anos, na verdade, a gente não teve frio significativo. Esse outono, ele promete, sim, ter aí já alguns episódios de frio, então, qual vai ser a transição, né? Os dias vão ficando cada vez mais secos,
É claro que não vai ser imediatamente, a gente ainda tem um abril com chuva, um maio ainda com uma possibilidade de umidade. Em relação às temperaturas, o calor das tardes vai diminuindo cada vez mais, até não fazer mais calor, até a gente entrar numa condição de temperatura mais amena, e a gente enxerga isso nesse gráfico de temperatura máxima, tá? Quanto mais azul, menor é a temperatura da tarde, então cada vez mais vai diminuindo a temperatura da tarde, tá? E durante as noites e madrugadas, a temperatura noturna também caindo gradualmente, como a gente observa aqui nesse gráfico, né? Que a gente enxerga a intensidade e o alcance dessas massas de ar frio. E é isso, por enquanto, a respeito do nosso outono, Erickson. Muito bem. Bom, enquanto você foi comentando, as perguntas aqui foram aparecendo. Então a gente já vai trazer a participação de quem está aqui com a gente no chat, porque com certeza pergunta é o que não vai faltar. Bom, vamos passar a vinheta aqui. Bom, nossas primeiras participações, vamos puxar aqui. É o José Pereira, lá de Pernambuco, Oricori, em Pernambuco. Ele está com uma preocupação, ele está sempre aqui com a gente, acompanhando, né, as previsões do tempo. E ele comenta que lá está mais de 76 dias sem chuva. E ele ficou preocupado, né, com essa previsão, porque o gado lá já está bem sofrido, né? E a previsão também, né? Ele pergunta como é que fica essa previsão para Oricori, em Pernambuco, tendo em vista aí esses próximos dias e até mesmo meses que a gente puder falar. Bom, vamos lá. Como é o nome Ele é de quem José perguntou? Pereira, lá de José Oricori. Pereira. É. Seu José Pereira, vamos lá. Eu separei aqui alguns mapas com a previsão para as próximas 6 semanas, tá? Nós tivemos esse bloqueio atmosférico que acabou inibindo a chuva em grande parte do país. Então, de sul até o Nordeste, né? Grande parte ali do Nordeste, principalmente interior da Bahia, pegando Pernambuco também, foi bem forte, né? A influência desse bloqueio atmosférico. Agora não tem mais o bloqueio e a chuva está avançando gradualmente. Semana passada a chuva se colocou no sul. Hoje a gente já vê a frente fria organizando as áreas de chuva em cima do sudeste e centro-oeste, e a tendência é de subir mais um pouquinho. Então eu separei esse mapa aqui, ó, que é do período de 20 a 26 de março, em que a gente observa claramente a posição da frente fria aqui na altura do sudeste, tá? Ela avançando cada vez mais em direção ao norte, e conforme ela avançar aqui em direção à costa, olha o próximo mapa, de 27 de março até o dia 2 de abril, essa frente fria ela até perde um pouco a sua intensidade, mas de certa forma a umidade se espalha um pouco mais pelo interior do Nordeste, chegando até Pernambuco. Eu vou voltar no mapa só para ter uma ideia. Ó. Aqui a gente ainda tem uma área de alta pressão, de certa forma, inibindo a chuva nessas áreas, tá? Quando a gente passa para a semana que vem, olha como as instabilidades conseguem, a alta sai para o mar, ó. Aqui ela está em cima da gente. Aqui ela sai para o mar. E aí, ela saindo, ela abre espaço para a chuva se espalhar um pouco mais, tá? Então, ali na virada do mês, principalmente, há uma expectativa de retorno de chuva. É uma chuva volumosa? Não, não é, não tem um volume muito significativo, mas a gente pode contar ali com uns 30, 40 milímetros para esse período aqui da virada do mês, tá? Um pouquinho mais adiante, permanece ali uma condição de chuva em torno de 30 milímetros novamente, né? Pode enfraquecer em alguns momentos, mas ainda ocorre. E aí, em meados ali do mês de abril, aí começa a se desenhar o que a gente espera, né, do mês de abril, reduzindo a chuva aqui no sudeste, boa parte da Bahia, ganhando força para as áreas mais ao sul e a chuva se concentrando nas áreas mais ao norte do país, tá? Então, quando que a gente pode contar com chuva para o interior de Pernambuco? Aqui, nesse período de 27, eu não diria nem 27, tá? Eu colocaria um pouco mais para frente, lá por volta do dia 30 até o comecinho de abril, e depois de 3 a 9 de abril, mostrando ainda essa condição de chuva. A partir ali, depois do dia 10 ali de abril, a chuva começa a subir gradualmente, né, se concentrar muito na faixa norte e começa a reduzir de novo ali para a região do interior de Pernambuco. Muito que bem. Seu José Pereira, vamos com força aí, né? Bom, próxima pergunta, Letícia Guimarães, né, jornalista aqui da nossa redação, e ela me fez lembrar uma questão, né?
perguntando lá para Roraima. Roraima é diferente, né, pessoal? Roraima está acima da linha do Equador, então a safra deles é inversa, né? Eles vão entrar ali logo mais com a safra de soja, eles acompanham o hemisfério norte, né, nessa questão. Para Roraima, como ficam os próximos dias? Bom, olha o que esse mapa aqui a gente consegue ver, ó, nesse período de 20 a 26, a presença da zona de convergência intertropical. E Roraima depende bastante desse sistema aqui, porque é ele quem joga a umidade para cima das áreas produtoras, tá? Do extremo norte do nosso país. Então, por enquanto, está um pouquinho mais para o Amapá, para as áreas aqui do Maranhão, mas conforme a gente vê o tempo passar, olha como vai subindo, né? Da mesma forma que a gente viu subir aqui e acabar tirando até a chuva do interior da Bahia, é sinal de que esse corredor aqui, nessa área de chuva, começa a se posicionar cada vez mais para o norte, né? Então, aos poucos, a chuva deve ir evoluindo aqui para o extremo norte do nosso país, contemplando muito bem as áreas produtoras de Roraima. Vamos continuar aqui. Temos a presença de dois mineiros no nosso chat, a Letícia Lacerda, que é lá da região de Montes Claros, né, comentando que está muito calor lá na região dela e nada de chuva. A chuva lá foi só no dia 1º de fevereiro. E o Juliarte, né, mandando um abraço, falando que você é muito querida. E ele é lá de Governador Valadares, até o momento a chuva não caiu. Ontem teve pancadas ali por perto, mas de forma muito pontual. E aí ele fica nessa questão, o Juliarte também, né? Sempre com essa preocupação lá para a região dele, né? Uma estiagem longa. E aí ele pergunta, né? Até sobre essa questão de déficit das chuvas ali para a região, como é que Tá. fica. Enfim, um geralzão Erickson, para eu vou Minas. pedir licença à produção, eu vou colocar aqui as imagens de satélite, tá? Se vocês me Uhum. permitem, porque aí dá para a gente ver direitinho essa área de chuva é muito bem posicionada aqui, ó. Vocês estão enxergando as imagens de satélite? Sim, Vamos sim, ver. consigo ver. Sim? Dá Sim. para ver, né? Ó, o que que dá para a gente ver nessa imagem de satélite, tá? Ontem, inclusive, eu vou até colocar mais horas aqui para vocês terem ideia de como a chuva ela está acontecendo, né? Está subindo devagar, de forma muito gradual, sempre lembrando que a gente está no mês de março, e diferente do que muitos acham, né? Do que muitos imaginam, ai, as águas de março fechando o verão, não quer dizer muita coisa, não, tá? É tom de despedida mesmo, a chuva já não vem tão volumosa, mas está acontecendo, ó. Essas imagens de satélite, elas são das últimas 12 horas, tá? Então pega um pouquinho do final ali da noite passada, olha como estava bem carregado aqui ontem à noite no interior do Brasil, e dá para a gente ver nitidamente, ó, vou colocar a última imagem aqui, ó, a presença de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão, tá? Que acaba organizando essas áreas de chuva. Essa chuva ela está avançando aos pouquinhos pelo estado de Minas Gerais. De fato, ali para a região mais norte, né, do estado de Minas, a gente até vê ainda o mapa mais escuro, né? Quanto mais escuro aqui nessa imagem de satélite, mais quente, tá? Porque o que que a imagem de satélite está enxergando aqui? Temperatura. Ela monta essa imagem de acordo com a temperatura, tá? É o canal infravermelho. Então, quanto mais escuro, mais quente. Quanto mais branco, mais colorido, mais frio. E por que mais frio? Porque é o topo da nuvem, a nuvem lá no alto. Quanto mais alta, ela tem o topo mais frio. Por isso que a gente enxerga ali alguns lugares mais coloridos. Onde está mais colorido é onde tem um desenvolvimento, né, de nuvens mais pronunciado. Enquanto que aqui entre o norte e noroeste de Minas, Goiás, ó, vou até aproximar mais um pouquinho, ó, justamente Montes Claros, ó, por enquanto, né, tá bem quente mesmo, tá? O satélite está identificando essa temperatura mais alta, mas já tem nebulosidade se aproximando, há uma expectativa de chuva para esses próximos dias. Ó. Hoje a chuva avança um pouquinho, ela pode até se aproximar um pouco ali da região, mas ainda de forma muito fraca, e é nos próximos dias, ó, Montes Claros está bem aqui, ó. Nos próximos dias a gente consegue ver
espalhando aos pouquinhos a chuva, tá? Então, especialmente ali no fim de semana, ó, aí a gente já consegue enxergar as instabilidades conforme a frente fria avança, espalhando ali e contemplando o norte de Minas, não só o norte e noroeste de Minas, mas também o nordeste de Goiás, que a situação está bastante crítica, tá? Então, essa semana, eu diria que vai ser uma semana bastante importante nesse sentido, né? Especialmente para essas regiões que ainda não têm sinal de chuva. Mas no final dessa semana em diante, dá para entender que vai ter uma evolução ali da chuva, não dá para esperar grandes acumulados, é um pouco menos, né, em relação a essas áreas que a gente vê hoje, centro e sul de Minas, o Triângulo está muito melhor em relação à expectativa de chuva, tá? Tem alguma umidade para acontecer. E, infelizmente, não vai reverter o déficit hídrico, tá? E para as áreas mais ao sul, zona da mata, tem água para cair, sim, ainda tem chuva para chegar. Daremos continuidade aqui então com o Gilson Lopes, né? Desirê, ele é lá da Bahia, tem um pessoal legal aqui da Bahia, né? O Gilson Lopes perguntando lá para Tanque Novo, que é o sudoeste baiano. Temos também aqui o Evandro Batista, né? Perguntando como fica o tempo para os próximos dias em Bom Jesus da Lapa. Enfim, pessoal lá da Bahia, bem interessado com o que vai acontecer lá no estado. Ó, aqui nesse mapa também dá para ver de forma muito clara, né, como que vai se dar a evolução da chuva ali para o sudoeste da Bahia. Né, da mesma forma que eu mostrei ali para Pernambuco, né, a gente ainda tem a atuação dessa alta, tem algumas instabilidades previstas, especialmente no final dessa semana, do meio para o final dessa semana aqui no sudoeste da Bahia, mas o período de chuva fica um pouco melhor aqui, ó, de 27, embora ela, né, não seja tão volumosa, tão abrangente, mas melhora um pouco essa condição na virada do mês, tá? Então, a partir agora dos próximos dias, aos pouquinhos, a chuva vai evoluindo por lá. O problema é que logo em seguida, né, ainda tem alguma condição de chuva, 20, 30 milímetros aqui, de 3 a 9 de abril, mas no decorrer de abril, aí naturalmente a chuva vai diminuindo, né? O mês de abril ele já é marcado pela redução da chuva a partir do centro ali da Bahia. Não é ausência total, tem previsão de chuva para abril, mas com volumes muito menores, tá? Então eu diria que até o final dessa semana já acontece alguma chuva, e nesse período aqui de 27 a 2 do 4 tem uma condição de chuva um pouco melhor e depois começa a reduzir naturalmente, como é normal para a época do ano. Muito que bem. Vamos para a última participação aqui rapidinho, vamos ver. O Evandro Batista, né, lá para o Vale do São Francisco. Bom Jesus da Lapa também, mas enfim, pegando essa região nordeste que pega ali todo o Vale do São Francisco para os próximos dias, o que a gente Bom, traz? vamos lá. Então vamos pegar desde a cabeceira ali do São Francisco, dá para a gente ver essa redução de chuva de forma muito gradual, tá? Então, ó, voltando aqui no mapa, por enquanto aqui para a região do Alto São Francisco, né, ainda pegando boa parte de Minas, tem chuva. Na Bahia ainda é mais difícil, né? A chuva ainda está muito fraca. Agora, nesse período de 27, do 3 até o dia 2 de abril, já tem uma condição um pouco melhor para a Bahia e começa a reduzir levemente Acho ali que não vai em dar Minas tempo, né? Gerais. E aí, aos pouquinhos, ó, do dia 3 a 9, aí a gente já começa a abrir essa clareira justamente em cima da região do São Francisco, ao longo do São Francisco, né? Então, olha aqui, de 3 a 9 do 4, a gente já vê uma leve redução, e essa redução, ela vai aumentando gradualmente. Olha como aumenta aqui. Não é ausência total, mas reduz bem, né? Olha como vai ficando. E aí, já começa ali entre norte de Minas e Bahia, na área ali do São Francisco, reduzindo bem, até que finalmente quase toda a extensão do São Francisco apresentando uma redução bastante significativa nas condições de chuva, especialmente na segunda metade do mês de abril. Para essa semana de agora e semana que vem, até um pouquinho ali no começo de abril, ainda tem uma condição de chuva ao longo do São Francisco. Agora, ao longo do mês de abril, sobretudo a partir de meados de abril em diante, essa redução fica cada vez mais evidente. Muito que bem. Desirê, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Eu quem agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês, então estamos sempre à disposição. Aproveito também, né, antes da gente finalizar, a gente está dando um espaço, né, para os nossos parceiros que nos ajudam aqui com a previsão do tempo, a divulgar os seus trabalhos, né, redes sociais, enfim, um espaço para você convidar as pessoas a conhecerem mais o trabalho da Notos. Muito obrigada.
É isso, pessoal. Lembrando então, né, estamos com a transmissão da FEMAGRE acontecendo aqui no Notícias Agrícolas. A gente está com um destaque principal na nossa home. É só acessar noticiasagricolas.com.br. Esse destaque vai estar no nosso principal destaque com o logo da FEMAGRE. Estamos lá direto lá da Cochupé, lá em Guaxupé, transmitindo essa feira que traz tecnologias, novidades, principalmente ali para a produção de café, mas outras culturas também, né? Temos muitas novidades por lá. Então, ao longo do dia, teremos entrevistas especiais, acompanhamentos diretamente da FEMAGRE. Por isso é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like também aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Assim, você não perde nenhum dos vídeos que a gente posta, né, que a gente coloca no ar. Estamos com 2 ao vivo acontecendo nesse momento, por exemplo, né, esse ao vivo onde a gente está com as entrevistas e o ao vivo onde está a transmissão da FEMAGRE. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe as notificações e acompanha todos esses especiais que a gente traz aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.